Olá, Rodrigo Tonhete, chegando aqui no canal OCBem. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é sobre o desenvolvimento ou educação da mediunidade. Se você quer saber, poxa, será que eu posso me tornar um médium? Será que eu conseguiria desenvolver a minha mediunidade? Eu preciso ter algum medo em desenvolver a mediunidade e trabalhar a minha mediunidade? Fique aqui com a gente no canal que nós vamos procurar responder essas e outras palpitantes perguntas agora mesmo. Muito bem, gente. Então hoje o tema é sobre desenvolvimento e educação da mediunidade. Basicamente, muitas pessoas nos perguntam, Rodrigo, eu gostaria de saber se eu posso me tornar um médium, mas eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não escuto nada, nunca vi espírito nem nada. Puxa, como é que eu poderia me ser um médium se eu não tenho nada, nunca tive nenhuma sensação? Será que eu posso me tornar um médium? E a resposta para você é sim. Qualquer pessoa pode se tornar um médium atuante na casa espírita, desde que haja algumas condições. Primeiro ponto que nós gostaríamos de ressaltar é que Allan Kardec, lá no livro dos médiuns, deixa muito claro que médium é aquela pessoa que sente no grau qualquer a influência dos espíritos. Poxa, como qualquer ser humano encarnado aqui entre nós já teve algum arrepio, já teve algum sonho, já teve algum tipo de interação mínima, mesmo que não seja consciente, com o mundo espiritual, então sim, você que está nos escutando é um médium em potencial, sem dúvida alguma. O que normalmente acontece na doutrina espírita é que nós normalmente chamamos de médium, e assim Allan Kardec também destacou essa questão no livro dos médiuns, aquela pessoa que tem uma mediunidade, uma sensibilidade mais aflorada, ou seja, pessoa que realmente percebe a presença espiritual de alguma forma, de modo um pouco mais ostensivo, vamos dizer assim. Então, normalmente, na doutrina espírita, nós chamamos essa pessoa, e assim Allan Kardec também o fez, nós chamamos essa pessoa de médium, aquela pessoa que sente realmente de maneira mais ostensiva a presença espiritual. Mas voltando à questão inicial, você pode estar então se perguntando, poxa, Rodrigo, já que eu sou um médium em potencial, como qualquer ser humano aqui encarnado, e você disse que existem algumas condições para que eu possa desenvolver a mediunidade. Quais são essas condições? Então vamos lá, gente. Então, a primeira condição para que você possa iniciar esse trabalho de educação da sua mediunidade, em potencial, lá latente ainda, ou seja, não manifestada, vamos dizer assim, é você o quê? Estudar o Espiritismo. Porque como é que você vai exercitar o magnetismo, a mediunidade, sendo que você não sabe absolutamente nada sobre o assunto? Então, o primeiro requisito, condição fundamental, é que você estude de maneira sistematizada a doutrina espírita. O que é estudar de maneira sistematizada? É realmente você não é frequentar palestra de vez em quando e nem frequentar palestra toda semana. O que você tem que fazer é procurar uma casa espírita séria e adentrar no estudo sistematizado de doutrina espírita. Existem várias metodologias, muito boas, na verdade, todas elas, mas desde que sejam sistematizadas. O que significa ser sistematizado, Rodrigo? Significa que ela tem um começo, partindo sempre do conhecido para o desconhecido, conforme Allan Kardec, então vai falando sobre Deus, Jesus, né? Ela vai abordando temas conhecidos inicialmente, e aí vai migrando para temas mais avançados, de maneira sistematizada, ou seja, um tema após o outro, de modo didático, de maneira sequenciada, sem interrupções, a não ser, lógico, aquelas interrupções, sei lá, de final de ano, essas coisas, mas realmente com um caráter sequenciado, para que você possa adquirir de modo definitivo conhecimento sobre as leis que envolvem a mediunidade e estão dentro da doutrina espírita. Bom, vencida essa primeira etapa, que isso vai variar, pode ser coisas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai depender um pouco da metodologia da casa espírita a qual você está inserida. Vencer essa etapa, o próximo passo é o quê? É você adentrar num grupo de educação ou desenvolvimento da mediunidade. Para isso, é preciso que você faça duas coisas, que é muito importante.
A primeira coisa que é importante destacar é que você estude a mediunidade nesse grupo. Não deve ser um grupo apenas de prática da mediunidade. É importante que haja o estudo da mediunidade especificamente. Poxa, Rodrigo, mas eu já não estudei daquela primeira vez? Nananina, não. Aquela primeira vez você estudou de uma forma mais geral a doutrina espírita como um todo. Poxa, mas a doutrina espírita não é mediunidade? É também, mas não é apenas mediunidade. O conteúdo espírita ele é vastíssimo. Então é preciso que você tenha uma noção geral, sim, sobre doutrina espírita, e aí sim, depois quando você for adentrar um grupo de educação da mediunidade, você precisa estudar de maneira específica, ou seja, se especializar no estudo da mediunidade. Em especial, destacamos o livro dos médiuns de Allan Kardec, publicado aí em 1861. Então é fundamental que você estude, e aí não é ler não, é estudar, grifa, rabisca, faz resumo, faz o estudo lá com a equipe da Casa Espírita, para você estudar a mediunidade. E aí sim, você tendo uma equipe de supervisores, pessoas mais experimentadas, você pode educar a sua mediunidade. Bom, aí vamos para o passo número 3, que Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns. Existem 3 maneiras que Kardec destaca lá que pode ajudar você a desenvolver a mediunidade já uma vez no grupo mediúnico. A primeira é se utilizando de um magnetizador mais experiente, segundo Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Como ele diz lá, um auxiliar de ocasião, um magnetizador auxiliar de ocasião. Ou seja, é uma pessoa que é um médium experiente que vai te auxiliar como médium de magnetização, ou seja, ele vai influenciar com o seu magnetismo o desenvolvimento da sua mediunidade, seja ela psicofônica, ou seja, de fala, ou psicógrafa, no sentido de escrever. Então ele vai aplicar técnicas de magnetismo para poder potencializar o desenvolvimento da mediunidade. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira que você tem para poder fazer isso é se você colocar à disposição para a manifestação da mediunidade dentro do grupo mediúnico que você está atuando, que tem a supervisão. Kardec coloca essa recomendação no itens 200 e 204 do Livro dos Médiuns, onde ele diz que você se coloque à disposição ou para psicografia, ou para psicofonia, obviamente sob supervisão, de novo, estou ressaltando isso, e você fazer esse esforço repetidas vezes, e aí quando eu falo repetidas vezes, não é ao longo de uma semana não, são ao longo de semanas e meses você vai fazer esse trabalho de se colocar à disposição para a manifestação, lembrando que você não deve ter nenhuma preocupação nesse momento de desenvolvimento da mediunidade com a questão do animismo, ou seja, se você é teu, se não é teu, se é o espírito que está lá, se não está, porque você não está dando orientação de vida para ninguém mudar a vida dela. Você está apenas ali para desenvolver sua mediunidade. Então não tem que se preocupar nesse momento com o animismo, conforme nos lembra André Luiz ali. Tá bom? E o terceiro e último método que Kardec recomenda é você fazer esse trabalho de desenvolvimento da mediunidade coletivamente, se utilizando de outros colegas que estão ali na casa espírita, dentro do grupo mediúnico, por exemplo, utilizando o método da corrente magnética, onde o magnetismo uns dos outros potencializará a sua mediunidade ou o trabalho da sua mediunidade. Então, se utilizar do grupo, por exemplo, se é o trabalho também com a vibração, enfim, você utilizar do grupo para desenvolver a mediunidade. Onde que está escrito isso? Rodrigo, você está inventando. Não, está no Livro dos Médiuns, item 207, você confere lá. Então é só a gente procurar estudar a doutrina espírita que a gente observa que está tudo mastigadinho para nós. Então, para fechar aí, para deixar tudo fácil para você entender, primeiro passo, você ser um médium, você entra numa casa espírita séria para adentrar o estudo sistematizado. Após isso, você adentra um grupo da mediunidade para estudar a mediunidade dos médiuns, André Luiz, etc. e tal, e ao mesmo tempo educar a sua mediunidade. Kardec traz 3 métodos aí muito bons, que uma é você utilizar do médium mais experiente, o médium magnetizador, a fazer a função de médium excitador, e Kardec coloca isso também no Livro dos Médiuns. O segundo método, itens 200 e 204 do Livro dos Médiuns, Kardec fala de você se colocar à disposição e repetir esse processo diversas vezes. E terceiro método, item 207 do Livro dos Médiuns, você utilizar do grupo para potencializar a sua mediunidade. Lembrando que é importante, mediunidade ela deve ter como função, objetivo básico, servir ao próximo, ajudar
ao próximo, inclusive o próximo, digo, desencarnado e encarnados, gratuitamente. Você não vai ganhar um centavo com isso, né? E também não é para ganhar reconhecimento, não é para ganhar nada, é só para você realmente ajudar o próximo, que tá bom demais se você ajudar o próximo, não faz nada mais do que a tua obrigação. A nossa obrigação é de ajudar o próximo. Aliás, quem fala isso é André Luiz no Conduto Espírita, não sou eu. Tá bom? Então, mediunidade é para ajudar o próximo. Espero que tenha ficado claro sobre essa questão da mediunidade. Se você quiser saber mais, recomendo você estudar o livro dos médiuns e também um livro muito bom da editora Alta de Souza, chamado Como Desenvolver a Mediunidade. Está lá no site da editora Alta de Souza, AUTADESOUZA.com.br. Tem um livro lá, Como Desenvolver a Mediunidade, fase 1, que também é muito bom e fala sobre tudo isso. Um grande abraço, esse vídeo fica por aqui e até a próxima.